acompanhamento do paciente, é possível que nós tenhamos, né, à nossa disposição informações tanto qualitativas, que é como aquele paciente ele percebe a saúde dele, ou o bem-estar, ou o processo que você está oferecendo, o plano que você está ofertando para ele, e também quantitativa. Então a gente consegue, como eu comentei, fazer a conexão com os devices e trazer essas informações com os dispositivos. É importante ressaltar que a gente consegue fazer a integração, inclusive, com algumas balanças de mercado de bioimpedância. Então, o paciente ele consegue fazer um exame de bioimpedância, a gente consegue trazer lá os 18 indicadores dele, como massa visceral, massa muscular, relação músculo-osso, massa gorda, trazer aqui para a nossa plataforma, demonstrar essa informação nesse formato de gráfico. Se ele tiver uma meta, a gente já consegue capturar a meta dele dentro do aplicativo, colocar essa meta e ver como é que está o andamento da meta frente ao peso real dele. E o profissional de saúde ele consegue fazer um acompanhamento, né, de como está a evolução ou o andamento da execução com base do plano, com base nas pesagens do resultado que está sendo obtido. Ah, Lucas, eu não quero oferecer uma balança de bioimpedância, mas eu quero oferecer um acompanhamento de peso. Não tem problema. Então, aqui no aplicativo, nós temos aqui, ó, falando um pouquinho aqui, ó, sobre a seção aqui de dados, agora do app. Tá vendo? Minha meta está lá zerada, mas eu poderia colocar uma meta aqui, vamos dizer que eu tenho uma meta de 96 quilos, vou botar aqui um exemplo. Aí ele dá aqui a opção para que eu possa conectar a balança, tá vendo, para pesagem. Se eu escolher essa opção de conectar a balança, ele vai buscar a balança, não tem uma balança aqui ligada no momento, mas ele consegue localizar, conecta, faz o processo de pesagem, ou eu posso simplesmente vir e adicionar o meu peso manual. Tá? No momento que eu adiciono esse peso manual, atual, ele vai registrar essa informação, né, e começar a fazer o cálculo da minha meta, do meu progresso frente aos objetivos que eu quero ter. Então é importante ressaltar que todos esses dados coletados eles ficarão disponíveis aqui dentro da ficha do paciente, né? Então é possível acompanhar, por exemplo, o índice de massa corpórea, que é o IMC, que eu já tinha colocado. É possível também acompanhar a frequência cardíaca, pressão arterial, né, a temperatura corporal, oxigênio, índice de massa glicêmica e indicadores de fitness também. Né? Os indicadores de fitness são justamente aqueles indicadores como passos, ao gasto calórico, distância percorrida, o nível de estresse, de sono. Então, todas essas informações elas são coletadas e conectadas através do dispositivo do paciente, que é conectado através do aplicativo da I4H. Ele faz essa conexão uma única vez, então, eu conectei aqui ao meu relógio, por exemplo, da Garmin, ou conectei aqui o aplicativo Saúde. Então você faz essa conexão uma única vez e não é necessário que ele fique abrindo, por exemplo, o aplicativo todas as vezes para fazer essa coleta de dados, né? Automaticamente o nosso sistema ele vai ler essas informações e vai mandar esses dados sem, inclusive, a necessidade de abrir o app para dentro da nossa plataforma. E aí vocês podem observar que aqui dentro, né, os indicadores que forem adicionados ou identificados como fora do normal, por exemplo, a gente já marca e demonstra esse indicador ao profissional. Então, como viu aqui, é uma frequência que foi colocada manualmente, né, para disparar esse alerta de 160, 190 batimentos. Então, não há necessidade, né, se você tem, por exemplo, internamente 1.000 pacientes, 2.000 pacientes, seria inviável você acompanhar talvez alguém que tivesse, ou saber, né, você teria que entrar um a um para conseguir identificar quais são os pacientes que estão com essa alteração. Então, no nosso modelo atual, o que nós fazemos? É colocar dentro de um processador, né, utilizando inteligência artificial, a gente implementa alguns protocolos médicos, né? Esses protocolos, inclusive, esses validados, utilizados, por exemplo, em pronto-socorro, para que a gente consiga identificar qual é a variação e o nível daquela variação. Se é uma variação urgente, se é uma variação que está dentro da normalidade, se é uma variação que precisa de atenção, se é algo que está acontecendo de maneira recorrente ou só foi de maneira pontual. Né? Então, tudo isso acontece através da nosso modelo de inteligência artificial. Né? Você pode optar, e aí uma questão operacional que você pode escolher, né? Em notificar o paciente, caso você identifique essa leitura fora do normal, ou simplesmente armazená-la para que você, de uma outra consulta ou algo do tipo, você possa orientá-lo ou abrir um processo de investigação diagnóstica para entender por que aqueles dados estão sendo alterados. E é importante observar que, agora falando um pouquinho sobre essa parte de indicadores aqui, ó, dentro do aplicativo do paciente, é possível, inclusive, criar cronogramas de leitura para cada indicador desse de maneira diferente. Ou seja, se você tem, por exemplo, um paciente
que está fazendo um processo de emagrecimento ou ganho de massa magra, você pode definir que esse paciente precisa se pesar toda semana. Ou a cada 15 dias, ou a cada um mês, enfim, aí vai depender do seu protocolo. Então, com base no que você colocar, né, da configuração, vai gerar um alerta. Então você vê que esse card de peso está em amarelo, medição vencida. E se eu for aqui na minha central de notificações, tá vendo? Ele vai mandando aqui essas notificações informando que eu tenho leituras expiradas. Então essa notificação ela chega através aqui do push notification, né, que é a notificação padrão, através do WhatsApp, aí você pode definir junto conosco nos formatos que você quer notificar. E-mail, quero notificar só no app. Não, então vai chegar só o push notification aqui e vai entrar nessa seção de notificação. Não, quero mandar no WhatsApp, porque para mim é algo importante, eu preciso estar mais próximo do meu paciente, também pode. Então a gente consegue modular isso e criar um cronograma de leitura individual para cada paciente. E necessariamente esse seu paciente ele não precisa ter uma balança com Bluetooth, né? Como nós vimos, é possível incluir valores manuais dentro do aplicativo. E é interessante que esses valores manuais não necessariamente eles também passarão pelo mesmo processo de análise para verificar, por exemplo, se aquele modelo está alterado ou não. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar a frequência cardíaca, né? E vou colocar aqui um valor alterado, por exemplo, de 180 batimentos. No momento que eu coloco essa informação, o estado já fica aqui no aplicativo. A gente fala um pouquinho aqui sobre frequência cardíaca e tudo mais. Mas nós precisamos entender, obviamente, que nós estamos trabalhando num cenário que não é um cenário clínico, né? Então, óbvio que 180 é um valor muito alterado, mas talvez se essa pessoa estivesse praticando um HIIT, talvez numa esteira, ou fazendo uma atividade física muito intensa, ela poderia ter ali os seus 140, 150, talvez 160 batimentos, né? Como foi eu coloquei aqui. Então, não necessariamente seria um problema, né? Talvez eu estaria dentro de uma faixa de leitura de normalidade. Então, pensando nisso, o nosso sistema ele foi projetado justamente, né? Lembra que eu comentei que a gente pode fazer análises que são qualitativas e quantitativas. Nesse exemplo, eu já tenho o valor quantitativo, que é 160 batimentos, mas eu não sei o que está acontecendo com aquele paciente. Então, aqui, ó, às 2h36, que é a hora que eu estou gravando esse vídeo, eu recebi aqui uma notificação no WhatsApp, tá vendo aqui, ó, informando que nós identificamos que o nosso paciente está com a frequência cardíaca alterada com base nos dados de medição que nós coletamos dentro do aplicativo. E aqui você consegue definir um processo de triagem para justamente associar a informação de leitura que está feita aqui com uma informação qualitativa para você conseguir entender o que está acontecendo. Então, eu vou executar de novo aqui uma série de perguntas, né, que são perguntas para essa demonstração, mas que também podem ser definidas por você. Tá? Então eu vou entrar aqui, ó, tá praticando uma atividade física, eu vou colocar aqui que eu não estou praticando atividade física, eu vou colocar aqui que eu estou, por exemplo, com a sensação de febre ou corpo quente, vou colocar aqui que eu tenho alguns sintomas, então a gente oferece essa opção do WhatsApp, então a gente é muito preocupado com a experiência do usuário, então aqui para facilitar, de repente, a pessoa está usando uma tela menor, é um usuário que tem um pouco de dificuldade com tecnologia, então fica muito fácil dele, não precisa escrever, ele pode selecionar aqui, por exemplo, poxa, selecionar que eu estou com falta de ar, né? E aqui a gente vai reforçar, né, que a gente identificou uma alteração e, nesse caso, no protocolo que nós implementamos aqui, nós vamos encaminhar esse paciente a um agendamento com um profissional, tá, de telemedicina, de teleatendimento. No formato que você definir, aqui a gente está tratando um problema, mas isso aí poderia ser um chat para que a gente pudesse coletar o peso da pessoa daquela semana. Então, você mandar a notificação lembrando, você não se pesou, informe aqui seu peso. No próprio WhatsApp, essa pessoa poderia responder o peso dela, esse peso vai ser registrado na ficha. Tá? Mas no exemplo que nós demonstramos aqui, é um exemplo para apresentação que pode funcionar dessa maneira também, caso você deseje. Mas nesse caso aqui, a nível de exemplo, identificamos uma alteração, incentivamos que faça uma teleconsulta. Aqui eu marco a opção que sim, e a gente consegue demonstrar uma outra funcionalidade na nossa plataforma, que é a possibilidade de agendamento, né? Com base nos profissionais que estão cadastrados. Então, eu consigo aqui, por exemplo, escolher, né, um horário. Então, com base na agenda que foi cadastrada aqui, né, a gente vai conseguir retornar, tá vendo os dias, né, que nós temos disponíveis, e a pessoa poderia escolher uma opção em dia, e com base nesse dia eu vou consultar aqui se tem algum profissional disponível para fazer o atendimento. Então, a gente tem a agenda que é integrada com o aplicativo, que é integrada também com o nosso WhatsApp. Né? Então aqui, por exemplo, já achou um horário no dia 22 às 6.
Então eu poderia chegar aqui e pegar esse horário do dia 22 às 6 horas, fazer a confirmação desse horário, né, e fazer um agendamento. Então, isso demonstra, nesse formato aqui, por exemplo, né, fizemos uma demonstração com base em um alerta. Então, com base no alerta, eu consegui fazer um agendamento. Então, essa dinâmica ela poderia ser aplicada para pessoas que estão com consultas atrasadas, para pessoas que não realizaram determinado procedimento. Então, a gente já consegue mandar o agendamento confirmado. Se eu clicar, por exemplo, aqui no link, eu sou direcionado à nossa seção aqui de paciente, ao nosso portal do paciente. Então, aqui eu já recebo, por exemplo, os dados da minha consulta, o médico que vai me atender, o status daquela consulta, e eu já consigo ficar aguardando. É possível fazer essa consulta através do navegador, né? Não é necessário você ter o aplicativo da E4H, nesse caso aqui, instalado para fazer uma consulta. Ou eu poderia, aqui dentro do app também, né, fazer o meu processo de atendimento. Então, dentro dessa seção aqui, ó, a consulta que foi agendada no WhatsApp, ela fica disponível aqui dentro do aplicativo. E eu consigo, inclusive, fazer toda a gestão dessa consulta. Eu consigo mandar exames, se eu tiver, por exemplo, consigo cancelar. Então, a gente tem um processo, um canal, como se fosse, de fato, um omnichannel de agendamento de consulta. Então, uma consulta aberta pelo app, ela fica disponível no WhatsApp para fazer todas as ações. Uma consulta aberta no WhatsApp, ela fica disponível no app e assim por diante. Então, a gente consegue criar esse formato de atendimento rápido, implementando o seu protocolo. Tá? Eu gosto sempre de reforçar bastante isso nas nossas apresentações, que o que está sendo demonstrado aqui é a nível de demonstração de funcionalidade sistêmica, mas não necessariamente, precisa funcionar desse jeito. Lucas, eu tenho um processo interno, que eu tenho uma secretária, por exemplo, que depois de receber um pedido de exame, depois da primeira consulta, ela tem que ficar entrando em contato com o paciente para agendar o retorno, porque senão ele não volta e tudo mais. Você pode criar esse fluxo para o seu retorno, por exemplo. Então, a paciente tem um retorno, ele tinha que voltar daqui a 30 dias. Então, você já começa a mandar notificação, lembrá-lo, já dá o link para ele mandar exame, o resultado do exame, se for o caso. Então, a ideia aqui é que a gente consiga automatizar o seu fluxo de atendimento, tá? E que você consiga ter essas informações todas centralizadas. Avançar um pouquinho, né? Todos os atendimentos que ele receber, ficam aqui com